Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, Ho'oponopono. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. E gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. Vou falar um pouco sobre Ho'oponopono. Muitas pessoas chegam até o canal e falam: Dr. Paulo, eu tenho um objetivo a ser alcançado, mas são tantos e eu estou em dúvida por onde começar. Então eu sempre estabeleço o seguinte: o que é importante é a gente iniciar pela nossa prioridade. Tudo, mas tudo na vida é prioridade. Prioridade é aquele que vem em primeiro lugar. Ele tem um grau de urgência, necessidade, então eu ponho em primeiro lugar. De repente a pessoa, ela fica em dúvida. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui. Nós falamos anteriormente sobre os nossos medos. Nós falamos anteriormente sobre quando chega para nós aquela questão que você fica indeciso, uma preocupação. O tema desses últimos vídeos foram justamente esse, a preocupação. E eu disse que a preocupação, ela pode ser legítima ou imaginária, racional, uma preocupação realmente que vai te levar ao melhor. Eu estou preocupado, significa que o meu cérebro está dando um alerta para mim. Então, não é todas as preocupações que são descartáveis, não. Tem preocupações que são legítimas, são verdadeiras. Elas estão me mostrando que eu preciso me preparar. Isso é importante a gente entender. E tem outras preocupações que são infrutíferas. São aqui, ó, da minha mente. Eu fico imaginando coisas, não são racionais, não são claras. O medo é a mesma coisa. O medo tem medos que o nosso cérebro está ofertando para nós o mesmo sistema. Prevenção. O medo, eu tenho medo, então eu vou prevenir. Mas tem que ser um medo racional. Se é medo de algumas coisas que não são racionais, esse medo só fica fazendo a gente gastar energia, perdendo foco, nos arrastando, não saímos do lugar. E aliás, nós atraímos condições para que esse medo, inclusive, venha acontecer. Dizem que existem coisas que a probabilidade, a possibilidade, são muito pequenas de acontecer. E muitas vezes a gente foca no pequeno ao invés da grande possibilidade de dar certo, de funcionar, de realmente nem acontecer mesmo. Então, o foco aqui, o nosso apego, é justamente naquele processo que está trazendo para nós a insegurança, a incerteza. Para separar isso, é muito simples. O que é racional e o que é invenção, conto aqui da minha cabeça. Dr. Paulo, estou com medo de perder emprego. Peraí, então chamou alguma questão aqui dentro da minha mente que eu tenho que prevenir. Quer dizer, deve haver condições na empresa lá que está colocando em risco o teu emprego e de repente você se sente, o teu cérebro absorve aquilo e sente numa posição de eu tenho medo de ser mandado embora. Eu estou preocupado. É legítimo? É legítimo. É legítimo porque pode ocorrer. A possibilidade é grande. Na vida, a gente hoje entende perfeitamente que tudo é possível. Tudo é possível. A gente não sabe o dia de amanhã. Por não saber o dia de amanhã, e inclusive de acordo com os acontecimentos que hoje estamos passando ainda em referência à pandemia, nós vimos que coisas que eram impossíveis de acontecer, hoje a gente vive isso, né? Vive a possibilidade. Então, o importante na nossa vida é para não ser assolado pelo medo, pela insegurança, pelas preocupações, é saber discernir o que é real, o que é legítimo, daquilo que a gente é simplesmente irracional. Não funciona, não vai acontecer, a probabilidade é muito mínima e às vezes você está reforçando isso no teu cotidiano. Então, segue essa primeira dica. Para quê? Para a gente falar sobre a dúvida. Então, Paulo, a dúvida é complicada, não é? Não, não é complicada. Não é complicada. A dúvida é um sistema importante para nós. Por quê? Porque nós começamos a poder investigar, se perguntar sobre determinadas questões. A dúvida é necessária.
Então, doutor Paulo, eu tenho dúvida se eu vou ou não vou, se eu faço ou não faço. Tem pessoas que chegam no nosso WhatsApp e falam assim, doutor Paulo, eu acho que eu vou me separar. E eu estou com dúvida. Bom, é bom a dúvida. Mas doutor Paulo, mas não seria bom ela ter a certeza que vai se separar? A dúvida está colocando ela para entender, se alinhar que existem algumas coisas que ela tem que fazer antes da separação. Então, eu pergunto para ela, você trabalha? Ah, doutor Paulo, infelizmente não estou trabalhando. Então, já, para você separar e ter uma dependência financeira, vai ficar complicado. Então, eu tenho que separar e ser independente financeiramente. Então, já é o primeiro passo. Então, tem várias questões que, quando eu levanto a dúvida, eu posso me organizar. Então, ela é importante. Essa dúvida é importante. E tem a dúvida também que trava, né? Tem a dúvida que você fica nela quase que eternamente. Então, eu preciso também discernir. Mas olha que interessante que é. Como que eu posso agir quando se tem uma dúvida? Primeira coisa importante. Chega muita gente no meu canal WhatsApp e fala, eu estou com uma dúvida. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Mas por quê, doutor Paulo? Porque são pessoas que elas vão buscar a opinião de outras pessoas, ou de conhecidos, ou de pessoas que já passaram por alguma situação parecida, para tomar uma decisão. Então é ótimo. Porque tem pessoas também que chegam lá no WhatsApp e falam, doutor Paulo, aconteceu comigo há 3 meses atrás, eu tomei uma decisão e deu tudo errado. Aí eu pergunto, que decisão foi essa? E ela me fala. Eu falo assim, mas você não conversou com ninguém antes? Ela fala, não conversei com ninguém. Eu tomei a decisão e fui embora. Bom, você fez a coisa sem pensar, sem analisar. A dúvida teria te dado aí um caminho para você pedir opinião para as pessoas, amadurecer a ideia. Então, isso é muito positivo, porque a dúvida ela faz um freio no teu impulso às vezes. Tem gente que chega e fala assim, doutor Paulo, eu vou pedir a conta amanhã. Mas espera aí, você já tem um outro emprego em vista? Não. Então você vai morrer de fome. É óbvio. Não tinha pensado nisso, doutor Paulo. É claro, então você tem que se organizar. E aí tem um processo chamado transição. É uma transição. Então as pessoas, às vezes, por impulso, não ouvem a dúvida. Vê como a dúvida é positiva. Vê como você não tinha pensado por esse âmbito, por esse ângulo. Então é necessário. De repente, tem uma outra coisa importante na dúvida. Quando chega a dúvida, eu paro. Eu particularmente. Eu sento aqui, ó, estou em dúvida. Vou lançar isso, vou lançar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tenho um problema de família, um problema com alguma coisa em específico. Eu paro e faço pego uma sulfite. Pego uma folha de sulfite. Divido ela no meio. Isso para mim se tornou um hábito. Prós e contras dessa situação. Então, se é uma escolha, estou em dúvida, qual que é o pró? Qual que é o contra? Então, eu olho os prós. Quais são as consequências? Essas. Os contras. Quais são as consequências? Essas. Aí eu faço uma balança. E eu não olho só os prós, porque geralmente o pessoal olha só os prós. Né? Eu vou ganhar mais, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou... é maravilhoso, né? Olhar os prós é maravilhoso. Mas espera aí. E os contras? Então eu preciso analisar os contras. Eu preciso verificar, eu preciso ver as consequências e preciso avaliar se de repente eu vou conseguir lidar com essas consequências. Esse é o fundamento. Porque não adianta nada eu tomar uma decisão, eu tive a dúvida, analisei só os prós e não vi os contras. Você vê como tudo tem uma chavezinha de equilíbrio para todas as questões da nossa vida. Então, eu analiso, consigo lidar, não consigo, dá para mim medir, dá para mim olhar melhor aquela situação. E a dúvida ela vai se esvanecendo, porque aí eu sei o que eu quero. O terceiro, né, passo interessante é que geralmente quando eu tenho uma dúvida eu fico remoendo. Aí eu, né, será que eu tomei a decisão correta? Acho que não foi correta. Acho que foi. Acho que não foi. E fica naquilo. O que você já tomou a decisão já foi. Já foi. Tem algumas coisas na vida que dá até para consertar, dá para a gente reparar. Mas de repente tem muitas outras que não dá. Eu já tomei aquela decisão. Correta
certa ou não já foi tomada. Eu vou trabalhar agora com as consequências daquilo. Lembram? Os prós e contras. Então, eu preciso entender isso, né? Às vezes eu fico remoendo na dúvida se foi certo ou se não foi, mas não, eu tenho que gastar a minha energia, ou melhor, investir minha energia em aprender a lidar com o que vem. Ao invés de eu ficar focado, gastando minha energia nisso, foi. Ai, não foi. Não foi. Não, não foi. Não, para com isso. Pega e vai analisar o que vai vir de consequência. E se eu vou ter preparado para isso. E vou criar um plano para lidar com isso. Essa é o investimento da minha energia mais produtiva. Ao invés de ficar lá. Foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. E de repente você fica mais indeciso ainda, né? Então, isso é importante. E além disso eu fico ansioso, né? Porque cada nova decisão que às vezes eu faço, né? Essa nova decisão sempre vai me levando para outras situações. É assim que funciona. Agora, se de repente eu tenho muitas opções, aí o negócio acaba complicando, né? Veja bem, é interessante isso. Nos Estados Unidos, quando você entra no supermercado, eu vou comprar um molho de tomate. A pessoa chega lá no lugar do molho de tomate, ela olha, mas tem molho de tomate que não acaba mais. Aqui a gente tem 4, 5 marcas. Você olha naquele lugar, vai ter no mínimo umas 15, 30 marcas. É uma quantidade, uma variedade tremenda. São muitas opções. Eu vou tomar uma decisão. Você toma uma decisão. Eu quero, meu desejo é essa daqui. E aí, você chega em casa, você imaginava, tinha uma expectativa de que aquilo seria assim, e não é. Isso causa da gente frustração. A gente fica frustrado. Os americanos são frustrados em relação a isso. Em geral, ele compra 10 molhos ao mesmo tempo. Porque é muito grande e ampla a rede de opções. Nós não. Nós temos 5. Então, são menos opções. É aquilo, 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 aquilo. Simplificar. Então, a palavra-chave para você descomplicar a tua vida, para você decidir melhor, simplificar. Tem uma opção só, Dr. Paulo. Péssimo. Péssimo. Tenho 2. Melhorou. Tenho 3. Já está ótimo. 3 opções. Pode ter infinitas. Mas 3 opções faz eu analisar, pensar e tomar uma decisão naquele momento. De repente 15 é muita opção. E eu me perco e crio dentro de mim mais dúvida e mais ansiedade, que não vai colaborar. Porque quando eu crio mais ansiedade, eu não escolho mesmo. E principalmente, eu não escolho bem. Outro ponto é ter medo de eu desagradar os outros por causa da minha escolha. E isso está se tornando muito comum, né? Com o advento hoje de que todo mundo é meio best-seller, né? Pelo menos lá no Instagram, tira foto do pé, tira foto do braço. Eu não sei o que acontece, mas as pessoas, elas querem agradar daquele jeito, né? Ah, então, eu não gostei que você tirou a foto assim, nunca mais ela tira. Parece que eu me comprometo com a opinião dos outros. Parece que eu deixo de ser eu, a minha essência, para ficar sempre ligado, conectado, que o outro pensa, não pensa, e etc. E não funciona. Porque você está deixando de ser você. Imagina se amanhã eu, por exemplo, eu vou começar a falar sobre física quântica, porque isso está em alta, né? Aliás, isso dá dinheiro. Você fala um monte de palavra difícil, que ninguém entende, explica de uma maneira mais ou menos, e de repente você é notado por todo mundo. Mas peraí, mas essa não é a minha essência. Minha essência não é ficar complicando. Minha essência não é por causa do modismo. Eu falo o que eu falo, porque eu falo que do meu cotidiano, da minha experiência, da minha sabedoria diária. Então, para que eu vou partir para uma área que de repente eu faço isso porque eu quero agradar as pessoas? Porque muitas vezes chegam pessoas aqui e perguntam, Dr. Paulo, mas você não fala sobre isso? Não falo. Mas não vou falar porque também agrada as pessoas. Eu não vou ficar falando sobre número Gravoboy, não vou falar sobre coisas que, para mim, infelizmente, não estou conectado com isso. E tem muita gente que vai na vibe, como fala, né? Na onda.
Então, eu acho que, de repente, isso daí, esse medo de desagradar, ele acaba te prejudicando. São péssimas decisões. Medo de desagradar as pessoas faz muito sentido, né? Você não está aqui para ficar agradando os outros. E tem muita gente que é assim, né? Está aqui para agradar os outros. A gente não é aquele bobo do circo, né? Aquele bobo da corte que dizem que fica lá que ele tem que fazer o rei sorrir toda hora. A gente não está para cá. A gente está para ser sincero, honesto, transparente. Vou ser diplomático também. Vou respeitar as opiniões dos outros, mas não estou aqui para ficar agradando. Né? Então, esse é um ponto-chave. Outra coisa é sentir-me incomodado quando eu sou obrigado a fazer aquela escolha. Então, eu me sinto incomodado com aquela escolha e eu vou ter que fazer aquela escolha. Então, é interessante isso, né? Porque quando eu me sinto obrigado a fazer tal escolha, tudo parece que dificulta na minha vida. Sou obrigado a escolher daquele jeito. Mas muitas vezes, até a sabedoria do momento. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que chegou e falou: Dr. Paulo, eu estou aqui com um companheiro, infelizmente já não dá mais. Minha escolha é, infelizmente, o divórcio. Mas eu não tenho condições para isso. Então eu estou me estruturando e hoje a minha escolha é ser obrigada a fazer essa escolha. Então, é complicado? É, mas é inteligente. Porque eu poderia jogar tudo para cima e me enfiar num turbilhão de desacordos, num turbilhão de falta de programação, planejamento. Eu vou sofrer com tudo isso. Então, às vezes, dá um tempo, parar, se organizar. É uma escolha obrigatória para aquele momento, para aquele. Tem muita gente que passa por isso, viu? Tem muita gente que está obrigada a ficar naquele emprego porque só tem aquele emprego. Só que ela tem que fazer alguma coisa para mudar a situação. Porque senão ela se adapta, ela cai na zona de conforto com aquilo. O emprego é um exemplo clássico. Tem uma pessoa que sempre reclamava do emprego, mas ela não faz nada. Nada. Até uma hora que eu falei assim: olha, eu sinto muito, mas eu vou ter que te falar. Você não faz nada. Você não faz absolutamente nada, você só reclama. Aí deu um choque, né? Então, o ideal seria você investir em alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Vai aprender a cortar cabelo, fazer pé, fazer mão, faz um curso no Senai, faz um curso no Sebrae, mas faz alguma coisa, né? Para sair disso. E aí, acho que o terremoto funcionou. E ela buscou o caminho dela. Né? A primeira instância, obviamente ninguém quer ouvir essas coisas, né? Mas depois ela veio agradecer. Por quê? Porque saiu da zona de conforto. E eu reclamar é muito fácil, né? Então, de repente, naquela situação, eu me acomodo. Precisa tomar muito cuidado com isso. Tem um outro detalhe. A dúvida, ela gera em nós a sabedoria também. Por quê? Porque, em geral, sabedoria, expressão, o que eu quero, o que eu penso, qual que é a minha ideia, isso é fundamento para nós. Então, você não vive, você é um negocinho de nada, não se expressa, reprimido. Não, você não pode fazer isso. Você tem que pensar por si só. Então, não é para mim tanto faz. Quando as pessoas começam com esse negócio de para mim tanto faz, olha, se você fala essa palavra, para mim tanto faz, eu sinto muito, você já morreu. Por quê? Demonstra que você é uma pessoa que tem muito medo, muita incerteza, muita insegurança, não sabe escolher, não quer se responsabilizar pela escolha, não quer participar. E a gente precisa participar. É a vida. A gente precisa sentir que nós estamos vivos. Então, não tem esse pra mim tanto faz, não. Eu tenho que escolher. Pra mim pode ser. Não tem isso, né? Se você fala isso com frequência, pelo amor de Deus, né? Para e começa a se incluir na vida. Porque você pensa, você tem o seu querer, você tem o seu desejo, você tem aquilo que você quer. Então o fundamento é eu me expressar, me comunicar,
Aprender a dizer o que eu quero, é necessário. Então, a dúvida promove isso, né? Eu não sei o que eu quero, mas espera aí. Deixa eu pensar. Para mim não é tanto faz, não. Eu posso pensar. Para mim não é pode ser isso. Não, não, não. O que eu gosto, o que eu quero. Investiga. Deu para entender? E tem um outro ponto também, né? Geralmente a dúvida, aqui nesse caso, ela é matadora. E você faz uma decisão e de repente você fica lá. E se, pronto. Olha essa palavra. E se. E se. E se eu tivesse tomado uma outra decisão? Já foi. Você já tomou a decisão. Não dá para ir lá atrás e vou tomar de novo a decisão. Já foi. Então, e se? Qual seria o caminho? Ai, meu relacionamento. E se? Não, não tem. Já foi. O e se é mais ou menos assim. Se você tivesse tomado outra decisão, você estaria aqui no mesmo lugar. Pronto. Põe isso na tua cabeça. Para de ficar criando dentro da mente condições férteis para ela ficar imaginando e perdendo seu tempo com isso. Ah, e se eu não tivesse falado isso? Ah, e se eu não tivesse feito isso? Ah, e se... Não tem como, já foi. Que sirva apenas de uma coisa, um aprendizado. Poderia ter falado diferente? Talvez sim. Poderia ter feito diferente? Talvez sim. Então é um aprendizado, uma forma diferente. Chegou para mim e falou assim, olha, eu vou pedir opinião. Chega lá no WhatsApp, fala comigo e fala assim, ó, o ideal seria você fazer assim, assim, assim. Então, doutor Paulo, já fiz. Você fez assim? Não fiz ao contrário. Então, que sirva de lição. Faça da próxima vez desse jeito. Só isso. Mais nada. Aquele EC já foi. O passado já foi. Então, a dúvida fica gerando essa imaginação extremamente criativa e negativa. Então, não vai te ajudar. E para concluir, né, quando eu demoro para decidir alguma coisa, então lá vai para o pessoal que demora muito. Aquele pessoal que planeja, pessoal que pensa demais, pensa, reflete, e tem isso, tem aquilo, tem desse jeito, põe no papel 50 mil coisas, de repente a oportunidade passou, fugiu. E eu tenho muitas pessoas que são assim, que a indecisão leva elas a perder a oportunidade. Então, não se demora para decidir, né? Senão você vai ficar frustrado com você e muito desanimado, porque toda a tua energia vai embora. A dica é muito simples, construir uma decisão, conversa com pessoas, senta, coloca prós, coloca contras, faz uma visão ampla. Sabe o que mata a nossa decisão? A ignorância. É isso mesmo. Paulo, mas ignorância é fatos que eu desconheço, coisas que eu desconheço. Que a partir do momento que eu converso com uma outra pessoa, aí eu falo, puxa vida, eu não imaginava que podia ser assim. Pois então, tem aí uma saída. Puxa vida, doutor Paulo, pode ser desse jeito? Pode ser desse jeito. Não sabia. Então, eu ignorava, era ignorância. Então, se eu for buscar sobre isso, melhor, né? Então, eu vou te contar uma coisa simples que aconteceu comigo, uma coisa até engraçada, né? Cheguei em casa e falei assim, vou invernizar a porta. E tomei a decisão. E, claro, eu achei que era uma coisa simples. Você compra lá o verniz, compra um rolinho e fica passando na porta, né? Bacana. Fiz lá o procedimento, quando eu olhei, ficou tudo manchado no dia seguinte. Falei, meu Deus do céu, eu tomei a decisão. Mas eu não fui buscar conhecer melhor. Eu ignorava aquilo. Aí eu conversando com um rapaz aqui, que também faz uma reforma na casa dele, eu falei do caso, ele falou assim, mas sabe o que aconteceu? É porque quando você faz a pintura do verniz, e aí ele me deu um passo a passo, e é muito simples. Eu falei, meu Deus do céu, não é que é simples mesmo? E eu compliquei. Decidi, mas faltou o quê? Qualificação, informação. Eu ignorava. Por isso que eu sempre falo, quando você vai tomar uma decisão, abra os olhos. Clareza, mente aberta, opiniões diversas
E de repente, com as pessoas certas, é claro, de repente você monta uma decisão muito mais coerente, sábia, que vai funcionar, que vai realmente te levar para o teu caminho, não o caminho do outro. Porque muitas vezes o que aconteceu na experiência da pessoa não significa que vai acontecer na tua. A experiência é A, do outro é X. Tem uma diferença muito grande. Mas se você pega o mecanismo que tem na experiência do outro, não o jeito que ele decidiu, o mecanismo, coloca aí e você vai conseguir a sua melhor decisão. Chave, não se precipite. Não se demore, mas também não se precipite. Nenhum, nem outro. Então, segue aí as dicas para você. Quer montar teu Ho'oponopono, tem objetivo, vai para a prioridade, o que eu quero, decide, faz o Ho'oponopono, usa a sua decisão para aquele processo, busca a solução. Eu tenho certeza absoluta que você vai chegar lá. Espero que esse vídeo contribua para você refletir melhor, buscar esse passo a passo, definir as coisas melhores aí na sua vida, porque às vezes a gente parece meio boi bravo, né? A gente já sai correndo para decidir um negócio sem antes usar um negócio importante na nossa vida, o cérebro. O cérebro foi feito para isso, né? Para você colocar informação aqui dentro e ele te dá a resposta. É para isso que existe o cérebro, pensar, né? Então, vamos pensar melhor, porque aí eu posso sentir melhor e, obviamente, agir da maneira correta. Então, segue as dicas para você. Convido você também para participar do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, agora de dezembro, tem muita novidade. Vai ter sorteio de livro de Natal, vai ter sorteio de caneca Ho'oponopono. Olha, vai ter uma chuva de presentes para o nosso Natal e final de ano. Então, vem participar. Além de você estará participando, né, das mensagens diárias, que elas levam essa mentalidade diferenciada para você viver aí melhor. Só isso, mais nada. É muito simples. Aqui é simples. Só que tem um detalhe. O simples, ele funciona. Agradeço a tua presença. Encontro você no próximo vídeo. Então, aloha!